Siga para bingo. AD chega, vai ser bom. Vamos tentar não interromper este debate. Boa noite e bem-vindos a mais um debate rumo às legislativas. Esta noite estão frente a frente Luís Montenegro em representação da AD e André Ventura do Chega. Ditou o sorteio que começa Luís Montenegro e que termina André Ventura. Meus senhores, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Começando por si, Luís Montenegro, foi conhecida esta tarde uma nova sondagem sobre os cenários de governabilidade. Carlos, e obrigado pelo Prime, de governo ou de entendimento parlamentar entre a AD e o Chega não é vista como uma boa ideia, sobretudo entre os simpatizantes do PSD. Sim. Se vencer sem maioria, vai manter o não é não ao Chega? Muito boa noite, Clara de Sousa. Boa noite, André Ventura. Ele já boa disse noite, que sim. Sobretudo aos telespectadores que nos seguem a partir de casa. Eu já fui muito claro sobre essa... Bem, assim, bom ver Luís Montenegro outra vez, porque nunca mais o vimos, literalmente. Tipo, o que é que aconteceu? O homem nunca mais apareceu. matéria e creio que as portuguesas e os portugueses, mesmo aqueles que votaram no passado no Chega, compreendem bem que é impossível governar com o Chega. E é impossível por três razões, fundamentalmente. Em primeiro lugar, porque o Chega não tem fiabilidade de pensamento, comporta-se politicamente como um catavento, muda de opinião muitas vezes, e isso não é adequado ao exercício de funções governativas, nem à colaboração na atividade de um governo. Por outro lado, o Dr. André Ventura... Vamos falar do pipi? Enfim, toda a política... Eu achava melhor. Crandes, e obrigado pelo sub. Preferia, sinceramente, neste momento. do Chega. Obrigado, Marta. Tem um pendor eminentemente destrutivo. Olá, Bleito, como é que estás? Virado, sobretudo, para falar mal de tudo aquilo que acontece no país e na governação. Mesmo algumas coisas que... Já vimos de manhã, Rafa, os esse. princípios que Sai às são 5. enunciados pelo próprio Chega. Nós, no último ano, fizemos coisas como regular a imigração, como reforçar Também está as tudo políticas fixe. de segurança, Obrigado por perguntar. policiamento de proximidade, baixar os impostos sobre os rendimentos do trabalho, agora também sobre as empresas, ajudar os jovens na aquisição da primeira habitação. E o Chega esteve sempre contra tudo, está sempre contra tudo. Ora, quem está virado apenas para destruir e não consegue construir, não tem vocação para exercer funções... A realidade é que, imaginem, o Chega está sempre a chorar, a dizer que não votam nas propostas deles, mas eles fazem exatamente o mesmo com a AD. E, aliás, isso comprova-se. Basta irem àquela página das votações AR para verem a quantidade de vezes que o Chega votou contra as propostas do governo. Pá, é no mínimo descabido. Lugar, porque... E eles usam a desculpa do nós queremos ir mais além como desculpa para conseguirem para dizer que votam contra. Mas é que é estúpido isso. Queremos ir mais além. Ok, então, mas pelo menos ajudem a aprovar algumas medidas a favor. Quer dizer... O Chega e o Dr. André Ventura demonstraram neste ano que não têm maturidade nem decência para o exercício da função decência é perigoso. governativa. Isso o André já está viu-se em tenso. vários momentos e viu-se até ontem mesmo também com a apresentação do programa eleitoral do Chega. O Chega apresenta um programa eleitoral cujo impacto financeiro é de 40 mil milhões de euros. Teremos a oportunidade de levar-nos-ia para um déficit de 14%, que era vamos falar sobre isso mais à trágico para a frente, vida das mas perante portuguesas. estas acusações que ouvimos agora, André Ventura, deixe-me até utilizar uma frase que se tem ouvido muito nos últimos tempos: no que depender de si, vai ou não deixar o Luís governar? Boa noite a todos, claro, boa noite aos telespectadores, boa noite ao Luís Montenegro também. Vamos começar pelo início. E o início desta história é de hoje mesmo. Eu não queria deixar de estar à frente. Eles estão com os dois com aquele sorriso maroto de quem vai tentar lixar o outro. Portanto, isto vai correr mal. Do Primeiro-Ministro para lhe dizer isto. Enquanto o Sr. Primeiro-Ministro vem aqui à televisão dar o seu ar de maturidade, de sentido de Estado, que já ninguém acredita, honestamente, deixe-me dizer isto cara a cara, mais uma grávida teve o bebê à porta de casa. Mais uma grávida, no seu governo, debaixo do seu governo, teve um bebê à porta de casa, sabe? Sim, porque toda a gente sabe que é o governo de Luís Montenegro que faz os partos, não é? Eles até que por norma têm uma equipa médica, constitui-se com o Ministro da Defesa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Primeiro-Ministro, são eles que normalmente fazem as cesarianas nos hospitais. Eles vão buscar as grávidas à porta das suas habitações, levam-nas e são eles que as operam. Porque o Dr. Luís Montenegro, enquanto se ri, porque as urgências estavam fechadas. Porque as urgências do seu governo estavam fechadas. Há pessoas que me perguntam assim: está preocupado com isto, o Luís Montenegro, querer falar... Sim, porque no governo do PS não havia nenhumas. Estava um paraíso, o país. De querer falar de governabilidade. Sabe o que é que eu gostava, Luís Montenegro? O SNS estava muito bom. Que fosse mesmo de resolver os problemas das pessoas. Não vale de nada andar pela televisão, andar pela rádio, andar pelo país a dizer assim: o Chega é imaturo, com o Chega não se pode contar. Quando, na verdade, o seu governo foi um desastre nas várias matérias.
Olha, felizmente não. Mas olha, vou dizer uma coisa. Eu espero que no governo do Chega, ok? E vamos contabilizar isto. Espero que nos lembremos todos desta situação. Quando o Chega for governo, se for governo, pá, vamos dar 11 meses para eles resolverem os problemas todos do país. Mas vamos mesmo dar este... Eu dou-lhes 11 meses a partir desta conversa de André Ventura. 11 meses para eles resolverem os problemas todos do país. Se não o fizerem em 11 meses, pá, lamento. Saúde, como eu acabei de Não mostrar, acredito. foi um desastre no combate à corrupção. Deixa-te acreditar. Por isso, quando o Luís Montenegro diz assim, o Chega é destrutivo. O Chega é destrutivo de um sistema de corrupção que está há 50 anos neste país. Isso é destrutivo. Isso não tenha dúvida. Se eu pudesse fazer assim, e destruir. Nota-se bem pelo próprio partido. Matar, corrupção a destruir, corrupção a roubar, corrupção a empobrecer os portugueses. E depois diz, não se pode contar com o Chega. Não, Dr. Luís Montenegro. O Dr. Luís Montenegro não quer contar nem com o Chega, nem com ninguém. O Dr. Luís Montenegro quer muletas na Assembleia da República, como teve a Iniciativa Liberal, como teve o CDS. Não contará connosco. E eu quero lhe dizer cara a cara que não contará connosco. Porque o senhor foi eleito... Eu acho que ele não estava à espera de contar. contar. Em que todos disputámos o cargo de Primeiro-Ministro. Não teve assim tantos mais votos. O PSD, o Chega e o PS ficaram, aliás, enfim, numa proximidade histórica que nunca tinha... Eu digo-vos o que é que vai acontecer. O que vai acontecer é que eles possivelmente vão formar governo e vão ser um governo minoritário, não vão ter maioria absoluta. E como vão ser um governo minoritário, vão se refugiar na ideia de que os outros partidos não nos permitiram governar. E mais uma vez havemos de ir com eleições, às vezes que forem precisas, até possivelmente eles ganharem com maioria absoluta. E isso é que me assusta, sinceramente. Mas, vamos ver. Estaremos cá para isso, como portugueses que somos, e havemos de acreditar no sistema democrático, de qualquer das formas. E pronto, e aí, quando eles tiverem uma maioria, vamos ver, efetivamente, o que é que eles fazem. Acontecido. O Sr. Primeiro-Ministro devia ter voltado atrás na carga fiscal que deixou histórica este ano, no combate à corrupção que não fez e em dar saúde às pessoas. Portanto, quando chegamos a este cenário legislativo que o Sr. Primeiro-Ministro provocou, por não querer dar esclarecimentos que deviam ser dados, diz-nos assim, o André Ventura e o Chega não são de confiança ao Sr. Primeiro-Ministro. Para governar como governou, de facto não são de confiança. Mas não há qualquer margem, nenhum grau de compromisso da parte do Chega, como houve no ano passado. Que o Primeiro-Ministro, todos sabem que o ano passado, Clara Sousa, foi o Chega que procurou que houvesse estabilidade. Foi o Chega que procurou que houvesse uma maioria de direita. O Luís Montenegro, aliás, refém dos interesses um pouco claros do seu partido, é que preferiu não o fazer e preferiu vender-se, entre aspas, ao aparelho do PSD. Mas também, Luís Montenegro, eu não queria deixar de lhe responder a isto. Diz que o nosso programa é irresponsável. Eu vou dizer uma coisa. O nosso cenário macroeconómico para este ano é muito mais próximo do Conselho das Finanças Públicas do que é o do PSD. O PSD, já teremos oportunidade, André Ventura, não posso deixar de avançar, porque nós já teremos oportunidade. As exportações vão aumentar, que o PIB vai aumentar. Isso é que é irrealista. Dê-me, por favor, esse tempo. Isso é que é imaturidade. E essa possibilidade de daqui a pouco expor. Também te vou dizer que há muita gente a ir inundar os hospitais com problemas que não são problemas de hospital. Lamento imenso, mais uma vez é um daqueles meus takes fedidos, mas é. Há muita gente que vai para lá inundar as urgências indevidamente e por isso é que depois as pessoas que realmente precisam e que realmente estão a passar por uma urgência não conseguem ser atendidas porque estão lá pessoas que têm uma febrezinha e que vão ao hospital perguntar o que é que devem fazer. Pela vossa saúde, não é? Quer dizer, literalmente. Explorarmos um pouco mais dos vossos programas macroeconómicos. Luís Montenegro, olha, eu vou-vos dizer, é assim, felizmente tenho tido saúde, isso é uma das coisas mais importantes. Felizmente tenho tido saúde, mas é lógico que também já tive problemas, não é? Como toda a gente. Principalmente uma vez em que passei bastante mal, porque estava com mononucleose e com amigdalites, e estava mesmo muito mal, com quase 40 graus de febre, e não fui ao hospital. E tratei aquilo em casa. E da mesma forma, todas as vezes tive. Eu só fui ao hospital ainda. Daquilo que tenho memória, né? Lembro-me de ter ido uma vez em Puto. Os meus pais levaram-me lá, já não lembro porquê. Vomitei à porta do hospital e voltei para casa. Nem sequer entrei. Fiquei bem logo. E todas as outras vezes que estive doente, que já aconteceu algumas vezes, né? Com Covid e tal, e cenas, não fui a hospitais. Portanto, pronto. Portanto, não... É assim, eu acho é que não se deve ir a hospitais indevidamente. Pronto. Isto, claramente, há pessoas com problemas sérios que devem ir ao hospital, não é? Agora, todas as outras pessoas que vão para lá com gripes, aliás, só vão piorar o hospital, na realidade. Que vão levar as doenças para o hospital.
doenças que são perfeitamente tratáveis em casa, man. Tipo, não faz muito Esta sentido. resposta de André Ventura, peço-lhe apenas que me confirme se o Governo chegou ou não, no ano passado, a propor ao Chega para integrar o Governo em troca do orçamento. Não, Ouvimos a chamarem-se mentirosos um ao outro, na verdade, na praça pública. O que é que aconteceu? Nunca propôs e isto revela mais uma vez o catavento político que Pá, é. Palmini, não consegues ter esse atendimento que tu dizes, que eu sou a favor dessa tua medida, by the way, de haver uma separação de caso urgente e menos urgente. O problema é que não tens profissionais de saúde para sustentar isso, meu. É só isso. Nós não temos, infelizmente, recursos ilimitados. Portanto, tem que se fazer tem que se fazer gestão de recursos e, obviamente, os recursos vão para os casos mais graves. Nunca vão para os casos que não interessam. O Chega e o Como é que seu consegue líder, dizer isso aqui? porque estão permanentemente a mudar de opinião. Eu não consigo. Quem é que tem Eu uma vou ficar. opinião destas sobre uma determinada força política, sobre um determinado líder político e depois apresenta ao país a vontade de integrar um governo liderado por essa pessoa e liderado por esse partido? É de facto muito estranho. Como é estranho o André Ventura queixar-se Pois destes é, 50 esquisito. anos de preponderância de dois partidos e esquecer-se que militou no PSD 17 anos. Isso mesmo. 17 anos que correspondem a 70% da vida adulta do André Ventura. O André Ventura inscreveu-se no PSD em 2002 e desvinculou-se em 2019. Nunca teve uma palavra sobre aquilo que defende agora Não é verdade. Sabe relativamente que isso ao não é sistema verdade. político. Nunca dentro do PSD. Sabe E que foi isso não é Conselheiro verdade. Nacional do PSD, foi Sabe que autarca isso do não é PSD, verdade. teve essa possibilidade. Mas na altura ele era colaborante com tudo aquilo que o PSD defendia e andava, como eu já tive a ocasião de lhe dizer há um ano, de bandeirinha Luís na mão acredita nisso. e até achava que o melhor líder era aquele que está hoje à frente dele. Mas deixa-me Tenso. Muito tenso. Olha, vou-vos dizer que esta para mim é assim. Eu não sou muito a favor destas prepotências e destes chegas para lá. No entanto, dado o discurso do André Ventura, que agora se ri bem, que esta teve graça, dado o discurso do André Ventura constante que ele é um candidato a primeiro-ministro e que os outros são inferiores e tal, agora leva com a preponderância do homem que realmente é candidato a primeiro-ministro. Não é? Que já foi, inclusivamente, primeiro-ministro. Portanto, é um bocado, é ingrato, mas nada que ele não tenha que lidar com. Na realidade, esta é uma bem metida. dizer-lhe uma coisa. Parece que se esqueceu André tudo. Ventura, mais uma vez demonstra imaturidade. Bepantene. É o que ele precisa de passar agora. Depois deste Os Barney. pequenos acidentes não estraguem bom jogo. Isto devia ser. Este anúncio devia ser remetido era ao André Ventura. Bepantene Plus trata as feridas do dia a dia. Depois deste Barney E autêntico. demonstra que não tem capacidade de olhar para as situações com sentido de responsabilidade. O André Ventura sabe mesmo o que é que aconteceu com a grávida hoje à tarde. Sabe mesmo? Sei mesmo. Foi o que eu acabei de Sabe dizer. que a grávida em causa chamou assistência médica e quando chamou assistência médica, ela quando essa assistência chegou perto dela, ela estava em trabalho de parto e teve que ser assistida por razões de segurança naquele local. Não. Porquê é que As diz? urgências estão fechadas. Porquê é que diz? É não por é isso. verdade. É verdade, é. Mas é que não é verdade, verdade, é mesmo. verdade. O trabalho de parto iniciou-se e fez-se naquelas circunstâncias por razões de segurança. Eu não estou com isto a diminuir aquilo que é a importância de nós termos uma capacidade de resposta em ginecologia e Isto já se obstetrícia comprovou? maior que aquela que temos. Estamos a melhorar. Nós temos hoje cerca de 50% menos encerramentos de urgências, mesmo nestas especialidades, do que tínhamos há um ano atrás. Eu não estou a diminuir o impacto que isto tem na vida das pessoas e a preocupação que acarreta. Agora, fazer sempre política destrutiva com base nos títulos dos jornais, a ir atrás dessas coisas, é a sua forma de ser. Por isso é que o senhor não pode governar. porquê- Porque o senhor não tem Luís sentido Montenegro, das Luís coisas. O Montenegro. senhor não sabe Olha, compreender eu vou-lhe dizer- o alcance dos profissionais que foram chamados, que tiveram de encarar aquela situação e de a resolver. E é preciso nós termos essa compreensão. Bem, que tareia que este homem está a levar. Mas que tareia, meu. Fogo. Meu Deus. Pá, eu não sei, eu honestamente não sei qual é que foi comprovada, qual é que foi a história que foi comprovada. Mas minha Nossa Senhora. É pá, Nossa Senhora, que tarião. diminuir as Porra. urgências, não é diminuir o impacto que isto tem naquelas pessoas em concreto e nas outras que, não tendo uma relação direta ele já com o sabe que ele vai com podem estas boquinhas, antecipar, não é, Luís vir a ter uma situação similar. Deixa-me Agora, equilibrar devemos os fazê-lo tempos. com sentido de responsabilidade. E deixe-me dizer-lhe uma outra coisa. Sobre o combate à corrupção, eu anunciei na tomada de posse, depois anunciei novamente
na discussão do programa do Governo e nós estamos a executar a nossa agenda anticorrupção. Em 2030. Ainda ontem anunciámos uma iniciativa legislativa de grande alcance Ontem. no que diz respeito à recuperação das vantagens indevidas. Copiando Chega, que é isso que vocês fazem sempre. Olha, mas mesmo quando... Deixa-me dizer uma coisa. Mesmo quando... Mas o Ventura não quer as propostas do Chega. Isto para ele que está sempre a dizer que vota em qualquer partido se o Chega concordar com as ideias e não sei o quê. O Chega não... Ele não se sente satisfeito que mesmo tendo sido a copiar o Chega, o PSD tenha finalmente abordado um tema que é de importância para o Chega. Isto para mim é de facto bizarro, porque se há memória de alguém que copiou alguma coisa, foi precisamente o Chega que copiou na íntegra as propostas de partidos de esquerda e nem sequer mudou os logotipos que estavam na proposta. É que nem mudou. E portanto, para mim é estranho e bizarro ver o André Ventura acusar alguém de copiar alguma coisa quando salva algum partido que já copiou coisas foi efetivamente o Chega. É um bocado estranho isto. Pá, mas de qualquer das formas, ele, segundo a retórica que ele cria, ele devia estar orgulhoso de que basicamente as propostas que ele defende estejam a ser dinamizadas pelo governo. Fogo. Isso para mim era uma questão. Deixa lá ver. Vamos à procura disso. É para eu não estar aqui a mandar esta de barato, não é? Que também Chega, copia na íntegra proposta. Ele já levou com esta. Chega, engana-se e copia nome do bloco em projeto de resolução. Chega, copiou o projeto do bloco sobre a Ucrânia. É verdade que há um parágrafo igual, mas as propostas são diferentes. Eles escreveram lá: ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomenda ao Governo. Enganaram-se, copiaram aquilo e nem alteraram Bloco de Esquerda para Chega. Olha, está aqui a imagem, vamos aumentar. Olhem aqui. Olhem, Grupo Parlamentar do Chega. Projeto de Resolução número 124. Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomenda ao Governo que... Pimba, está aí. É assim, tu de facto não consegues provar que eles copiaram na íntegra. Mas isto foi aquilo que eles esqueceram de mudar. Estás a perceber? Não é mesquinice, então isto é real. Qual é a mesquinice? Mesquinice do quê, meu? Então, ele está a acusar os outros de copiarem coisas e agora não pode levar com as que já copiou, não. Estás a brincar comigo. Mesmo? É que com a Chega já é uma mesquinice. Para os outros pode ser, vale tudo. É pá, por amor de Deus. É logo mesquinice. Quando é sobre o Chega, tem que piar. Isto é uma graça do caralho. Algumas das Isto é uma da graça. são mais ou menos enquadradas. Vocês pediram, é assim, vocês pediram para sustentar aquilo que estava a dizer. Estavam a perguntar quando é que isso foi, E eu fui buscar. Foi só isso, só quis comprovar que foi real. Propostas que o Chega Nós possa ter estamos a feito. favor. O senhor doutor André Ventura e o Chega estão sempre contra. Não, está enganado. Veja o que Olha, os analistas de debates também deram a vitória à Mariana Mortágua ontem em relação ao Rui Rocha. Portanto, isso para mim vale o que vale. Imigração. Está enganado. Sobre a Luís imigração. Montenegro, deixa-me equilibrar os tempos, Nós porque já vai acabamos tomar vantagem. com uma manifestação de interesse. Vou dar a voz, vou dar a Nós temos oportunidade. hoje regulação. Peço desculpa. à imigração. Luís Nós estamos Montenegro, contra tudo. Luís Montenegro, vou dar a oportunidade à André Ventura para responder e Eu equilibrar os acho tempos. incrível. Eu quis falar disto hoje da saúde, porque nós temos um primeiro-ministro que parece que vive noutro mundo, que não vive ao lado das pessoas, que não sabe o que é querer um centro de saúde e não o ter, que não sabe o que é chegar a um hospital e estar fechado. O seu diretor do Serviço Nacional de Saúde, o seu, não é meu, é seu, disse assim: a grávida esperou várias horas porque quis. E o senhor mantém-o em funções. O senhor concorda com esta bandalheira na saúde em que nós estamos entregues? Bandalheira, Sabe quantas urgências cheque. estavam fechadas na Páscoa? 10. Enquanto se ri aqui sentado, estão 10 urgências fechadas. Sabe o que é que isso significa? Que de norte a sul do país, nas ilhas, há pessoas que querem ter filhos, querem ir a uma consulta, querem ter uma urgência e encontram a porta fechada. Quem é o responsável por isso? O André Ventura? Não. A tal maturidade... Ainda não é. Mas já agora, para um primeiro-ministro que tomou posse e que disse que queria pôr em ordem a saúde, que António Vamos Costa ver deixou quando forem mal, eles no eu tenho governo. alguns números para si. Olha, na cirurgia Zero oncológica das sessões. mais graves do país, há mais de 1000 pessoas para lá do tempo de espera. Na cirurgia oncológica, Luís Montenegro. Sim. Das Quais mais são as graves que soluções? temos. A primeira consulta, para ter a primeira consulta, há um rácio de 80% de doentes oncológicos que ainda não conseguiram ter. a Ok, primeira quais é que são as propostas do de Chega? 80%. Mais, Para resolver nós isto. temos o país neste momento assim. Os portugueses que pagaram a saúde, que contribuem para os seus impostos, para pagar esse sistema de saúde, não têm saúde.
Ok? O Sr. Primeiro-Ministro tirou os emigrantes, aqueles os nossos, que foram para fora, que pagam cá com as suas contribuições o sistema de saúde, meteu-os ou inativos ou Não em é listas verdade. paralelas. É verdade. Não é. Ou inativos ou em Ok, quais é que são as soluções, André Ventura? Quais é que são as propostas do Chega para solucionar esses problemas? listas Não paralelas. é verdade. Mas tudo o que é imigrante ou minoria desfavorecida vem de fora, chega ao hospital, passa à frente, Pá, tem imaginem, tratamento. honestamente, eu se estivesse naquela posição, provavelmente também me estaria a rir. Porque isto é um espetáculo mesmo degradante, estás a ver? É mesmo degradante, meu, isto. E as pessoas não compreendem isso. Sabe quem é que fez isso? Não foi a tal maturidade, não é a tal responsabilidade, é o seu governo que é igual ao do Partido Socialista, que permite que coisas como a das gêmeas e outros tenham vindo beneficiar dos nossos sistemas de saúde enquanto as urgências estão fechadas. Finalmente sobre o PSD. Eu tive vários anos no PSD, como o Luís Montenegro, mas eu tive a oportunidade de lhe dizer isto no Parlamento. A única vez que nos encontramos, Luís Montenegro, no PSD, não fui eu que fui ter consigo uma campanha eleitoral. Foi o Luís Montenegro que se colou à minha campanha eleitoral diga em isso, Loures. não diga isso. Estou a dizer, olha, Não até diga lhe dei o exemplo de uma mensagem quando disse assim: aquele gajo é mesmo bom. Sabe quem era o gajo? Não diga O gajo isso. na altura era eu. Não E diga o Primeiro-Ministro disse isso. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, deixe de se fazer de vítima de bandeirinha. Não diga isso. Porque o Sr. Primeiro-Ministro disse assim: o André Ventura é o melhor talento que nós temos Não é verdade. no PSD. E andou na minha campanha em Loures colado a mim. Agora dê-me lá um exemplo de que eu tenha andado colado assim noutro sítio qualquer. Pá, isto é tão, pá, enfim, olha, não sei o que é que vos hei de dizer. Portanto, sabe como é que diria Sá Carneiro? Um pouco de vergonha na cara. Era isso que eu lhe aconselhava. É Luís uma coisa Montenegro, Sim, pode responder e já coisa agora que o André falar também Ventura e não dizermos, tem, mas deixe-me só dizer. e dizermos se de alguma forma o governo mas perdeu já agora o deixa- modo. Aquele gajo parece uma cena de hip hop. Luís Montenegro foi a um concerto do Ventura e disse: Não, ó, boy, esse gajo dá-lhe muito, boy. Esse gajo tem grandes dicas mesmo. O gajo está mesmo aí no trap. Eu fui Cuidado à para sua causar uma campanha. primeira boa Eu fui à impressão na sua saúde. campanha, era líder parlamentar, fui à sua campanha, como fui a muitas outras, ajudar as candidaturas do PS, porque fui convidado para isso. Isto, o Luís Montenegro mandou-me aquela mensagem a dizer: Oh, aquele gajo mesmo. Disse: Oh, aquele gajo mesmo. Não, o gajo dá mesmo. Fui convidado por Seixas Azevedo, lembra-se, era vice-presidente do grupo parlamentar e seu amigo, e convidou-me, e foi ele que... Foi convidado por Seixas Azevedo, lembra-se, era vice muitas outras, ajudar as candidaturas do PS, porque fui convidado para isso. Fui convidado por Seixas Azevedo, lembra-se, era vice-presidente do grupo parlamentar e seu amigo, e convidou-me, e foi ele que Foi convidado por mim, Luís Montenegro. Não, foi ele foi que não. proporcionou a Não minha venha falar de ida. bandeirinhas. Foi ele Mas e depois? Ele não pode ter sido convidado por outra pessoa? Isto não acontece no PST constantemente. que proporcionou a minha ida à campanha e o senhor agradeceu-me. Quis E- colar-se ao melhor resultado de E Loures vou-lhe que o PSD dizer, já e vou-lhe teve. dizer, e vou-lhe dizer outra O PSD coisa. já teve. E é público, já foi mais do que verificado que o senhor queria que eu fosse líder do Isso PSD não é naquela verdade. circunstância. Isso não é verdade. Mas Luís o senhor Montenegro- tem todo o direito de se arrepender. Luís Montenegro. Deixe-me só dizer-lhe o Luís Montenegro, seguinte. deixe-me Vamos só falar dizer das uma questões que coisa. interessam ao É país, verdade. Luís O que é que Montenegro. isto tem a O governo ver? perdeu ou não? Não há- Olha, ainda ouvi, até agora ouvi 0 propostas. É só isto que eu tenho a dizer. Passaram-se 12 minutos de debate, 0 propostas. Dizer-lhe- Eu só lhe Deixe-me só peço um dizer-lhe o segundo seguinte. para lhe dizer isto, Luís O Montenegro. senhor, André o Ventura. senhor, o senhor doutor André Luís Ventura Montenegro, não tem não pode é respeito mentir. pela ação Não do pode é governo. mentir. Não, desculpa lá. Não tem André respeito Ventura. pela Terminámos a ação questão dos do PSD. profissionais André de Ventura. Luís saúde. Montenegro, só para Não terminarmos a tem questão do respeito. PSD. E vou-lhe dizer outra coisa. Luís Montenegro, E só até para ataca com mais Luís veemência o Montenegro, governo do só PSD. para terminarmos a questão do PSD. Que tem Nós melhores temos- resultados do que André o Ventura, governo peço-lhe, por favor, peço-lhe, por favor, que não esteja sempre O doutor envolvido. André um Ventura. património diferente. André Ventura. Eu ouvi-o, ouça. Estamos no tempo de Luís Nós já chegámos àquele ponto em que é muito difícil justificar as cenas, as propostas e as trapalhadas do Chega nestes últimos tempos, sabem? Já é muito complicado. Eu já estou a notar isso na malta que é muito que é apoiante fervoroso do partido, que é muito difícil neste momento justificar as trapalhadas. Então basicamente aquilo que eles dizem agora é: mal por mal mais vale votar no Chega. Pronto, epá, então no seu direito e votam no que quiserem votar e está tudo certo e não me chatei com isso. Eu tenho amigos meus, inclusivamente, que votam no Chega. Pá, eu sei a opinião deles e está tudo certo, meu. Eu não me vou chatear com eles por causa disso, continuo a ser amigo deles. Pá, mas é daquelas merdas que, tipo, sei lá, meu. Acho que as pessoas eventualmente vão chegar lá e vão se aperceber. Pronto, epá, e é deixá-los governar. Eles querem tanto governar, é deixá-los governar. Bora, deixem-nos governar. Eu, para mim, está tudo certo. Montenegro. Sabe que é por causa dessa... Perguntas complexas. Ele mais valia falarem. É assim, eles têm os temas nas mãos, é só responderem com propostas. O Chega a ter propostas no programa eleitoral para todas estas coisas, para todas estas acusações que está a fazer ao Luís Montenegro. Portanto, se tem, mais vale falar sobre elas. Podia correr do género: o governo fez isto e isto de errado. Fizeram esta treta toda mal. Nós propomos fazer isto e isto assim.
para mim isso fazia muito mais rapidamente votar no Chega do que estas conversas do quem é que teve no PSD, quem é que não teve, o que é que fez, o que é que não fez. Está a dizer não mentiras. tem lugar no Conselho de Ministros, nem nunca vai ter. Claro, mas no porque geral, mas já se essa sabia, postura já se sabia que isto ia ser assim. não é a ver essa compatível arrogância? com o exercício. Como é que sabes que de não vou ter funções lugar? governativas. Já não decidiu vai o ter sentido de voto lugar. das pessoas? Não vai ter lugar. É tão essa feio dizer postura, essa postura É o sistema. não é É o sistema enquadrável. a Essa funcionar. postura não é enquadrável no exercício de funções de responsabilidade Claro. que exigem estabilidade, exigem capacidade de respeito. É preciso ouvir. O senhor tem que ouvir, como eu ouço também. Eu Vamos falar do que muito interessa ao aquilo que país, digo. Luís Aquilo que Montenegro. interessa Em ao relação à saúde, Aquilo que interessa ao país é o em relação à saúde, o governo Consultas- perdeu ou não uma oportunidade de causar uma primeira boa impressão e de cumprir aquilo que prometeu? Consultas de cuidados de saúde primários, mais 550 mil consultas no ano passado face ao ano anterior. Consultas médicas hospitalares, mais 700 mil consultas. Consultas médicas ao domicílio, mais 20%. Bepantena outra vez. Para que os pequenos acidentes. Estão ambos a estar mal neste E debate. cicatriza num só gesto. Tanto o Luís Montenegro também está a dar enable lá para isso do recuperação Chega. das Não? cirurgias. Mas Cirurgias pá, estão os dois mal mais nisto. 9 mil cirurgias não oncológicas, mais 5 mil 80% estão à face a espera. 2023. Agora, o André Ventura tem que dizer ao país que o estado da saúde, há um ano atrás, era, de facto, calamitoso. Eu não estou a dizer que está tudo bem. O que eu estou a dizer Está tudo bem. é que nós estamos a É, recuperar. César. Nós estamos a recuperar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde de recrutar recursos humanos. Fizemos um acordo com os médicos, fizemos um acordo com os enfermeiros, estamos a fazer um acordo com os assistentes, estamos a promover o recrutamento e a retenção de capital humano que é essencial ao Valha-me Serviço Deus Nosso Nacional Senhor. de Saúde. Estamos a investir nas infraestruturas. Fizemos uma reprogramação do PRR, onde alocámos mais de 300 milhões de euros à compra de equipamento. Estamos a olhar para o Serviço Nacional de Saúde, a valorizá-lo. Isto tem para o ele Luís Montenegro dizer olhar. Irrita. poder ter mais capacidade de resposta. E estamos a recuperar. Claro, nós não conseguimos recuperar de um dia para o outro uma situação que era de facto caótica. Mas é preciso reconhecer o esforço que tantas e tantos portugueses fazem todos os dias dentro do Serviço Nacional de Saúde. E depois também é preciso contar com a capacidade instalada no setor privado e no setor social. Nós assinámos acordos de colaboração e cooperação com o setor social para reforçar a capacidade de funcionar bem, resposta como se vê. do Serviço Nacional de Saúde. Pergunta às Não funciona instituições bem. sociais. Não é preciso, O doutor André Oliveira. Ventura fala em muitas vezes Basta em nome ver dos os números. portugueses, Basta ver os fala em nome das instituições, Basta ver os mas números. elas não lhe reconhecem esse poder de representação. Quais instituições? As instituições sociais Aquelas que lhe têm respondem hoje uma relação com o governo de exato. maior, Isso, de, com a essa- relação de do maior governo. previsibilidade Relação com o e, governo. portanto, estão mais aptas a poder colaborar na resposta ao cidadão. Vamos Nós perceber estamos o que é que- a recuperar o Serviço Nacional de Saúde como o esteio do nosso sistema de saúde, Bom, não Vamos desperdiçando toda a perceber o que é que o capacidade. Chega defende neste campo Eu e finalmente para não posso falarmos responder. sempre dos outros, é importante falar sobre os próprios Muito programas, no que é que a resposta do Chega na área da saúde seria Obrigado. muito melhor para os Eu, portugueses. antes de mais, eu queria Senhor registrar esta arrogância do É pá, ó Freitas, ó Peter, mano, por amor de Deus, mano. Desculpa lá. Quer dizer, a pessoa a apontar isso é que é de falta de caráter, mano. Basta ver quem é que são os 50 deputados que lá estavam no Parlamento, meu. Por amor de Deus. Agora é falta de caráter a pessoa a apontar o óbvio. Oh, mano. Pá, tens que abrir os olhos, mano. Lamento imenso, bro. Desculpa Já lá. decidiu quem vai ganhar as eleições. Não sabe e no dia 18 teremos que ver. Isso é, estás a branquear uma coisa que é lógica Por e isso, Eu óbvia. respeito a vontade dos portugueses, ao contrário do Desculpa-te que lá parece dizer, o meu. Sr. Primeiro-Ministro É quer. que nem consigo Segundo, estar a ler o que estás para aí a Sr. escrever. Luís, nós temos um património também no PSD. É dos resultados autárquicos que tivemos. Eu sei quanto é que tive em Louros e o melhor resultado de sempre que lá aconteceu. Também sei o que é que o Sr. Primeiro-Ministro teve Sim, em isto é Espinho e noutros relevante. sítios. E, portanto, no PSD estamos conversados em matéria de resultados e daquilo que cada um tinha de futuro no PSD. Não venha a dizer que eu é que andava atrás de si. O Sr. Primeiro-Ministro é que andava atrás de mim. Isso é uma... Então, mas porque é que ele não ficou no PSD? Se era assim tão brilhante, se era um gajo incrível, tão bom, porque é que não ficou no PSD e não se candidatou a líder do PSD e não mudava as coisas no partido do sistema? Teria sido mais fácil chegar ao governo. Coisa diferente. Agora, vamos à saúde. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, os óculos cor-de-rosa, de que está tudo bem, que estamos num país porreiro, que a saúde está a melhorar, não convencem ninguém. Porque nós continuamos a ter, nas listas de espera, nos acessos a cirurgias, um problema gravíssimo que o seu governo criou. Eu vou-lhe dar um exemplo do que é que nós queremos fazer E diferente. como é que o André Ventura Um o exemplo. resolveria? Olha, há uma coisa que não se pode fazer. É o que o Primeiro-Ministro fez. É pá, Peter, man, imagina, associar o que ao partido, man. A grunhice que se passa no Parlamento. Tu achas que
Tu achas que o que aconteceu com o Sócrates não foi associado ao PS? É que aquilo que tu acabaste de fazer e aquilo que acabaste de dizer aí é justamente aquilo que a malta faz com o PS. Dizem que sim, que é um partido corrupto precisamente por causa do Sócrates. Aliás, o próprio André Ventura faz isso. Como é que... Pá, desculpa lá, mano. maquilhar as urgências. O que é que estás para aí a dizer? Com a necessidade de ligar antes de decidir para as Como é que o urgências. Chega já não Faz se algum pode? sentido que uma grávida tenha que ligar antes de ir para uma urgência? Isto foi o que o governo fez, chamou-lhe triagem, mas na verdade o que fez foi uma maquilhagem. Foi dizer às pessoas assim: vocês pagam impostos? Pagam. Estão fortes de pagar para tudo e para mais alguma coisa? Estão. Mas quando precisarem de saúde, não há. Ou então façam uma chamadinha, porque podem estar a morrer, podem estar a ter filhos, podem ter tido um acidente. Mas liguem, façam isso. Quais é que são as Sr. Primeiro-Ministro, soluções? isso Volto a não é perguntar, não há. lealdade, isso Zero. não é seriedade, isso é governar mal. Isso é governar da mesma forma que o PS tinha governado. Pôr dinheiro em cima da saúde e deixá-la funcionar. Não há Aliás, soluções. não é por acaso que no governo de António Costa havia 1.000 milhões de prejuízo e desperdício na saúde. No governo de Luís Montenegro há o mesmo valor ou mais. Ainda não me falou do Portanto, seu programa, É neste muito caso. simples, olha, é O senhor reorganizar. defende um sistema com liberdade total Bem clara. Bem. Clara bem. em que o cidadão escolhe Clara, e o Estado paga. Nós temos que ter isto? um sistema que não interessa o cidadão privado, escolhe e o Estado que não paga. interessa se é privado, Como? se é público. Interessa que faça uma sinergia entre o público e o privado para dar consultas, Mas isto é a proposta da IEL, certo? cirurgias, acessos a quem precisa deles. E também precisamos de outra coisa na saúde. Porquê é que não detalha o impacto E orçamental? também, já o fizemos, Na aliás, saúde? até o apresentamos no cenário macroeconómico. Porquê é que não fazemos outra coisa, a Clara de Sousa? Que é ter a coragem de olhar olhos nos olhos, que é o que o Luís Montenegro não tem, para uma série de cargos de bois que vocês puseram. Deixem-me só perguntar-vos muito diretamente. Vocês não conseguem perceber o que é que aconteceu aqui? Não conseguem perceber o que é que aconteceu aqui? É que para mim é mais do que claro o que acabou de acontecer aqui. A jornalista fez-lhe uma pergunta. A jornalista desviou a parvoíce que estava a acontecer para soluções concretas do programa do Chega. E ele desvia a conversa em menos de 5 segundos. Em menos de 5 é que nem respondeu. Olhos nos olhos, que é comigo. Porquê é que não fazemos outra Olha o impacto E orçamental. também, já o fizemos, Na aliás, saúde? até o apresentamos no cenário macroeconómico. Porquê é que não fazemos outra coisa? Ok, porquê é que não se apresenta aqui? Porquê é que não fazemos outra coisa? Não, porquê é que não explicas isso que estão a perguntar? A Clara de Sousa, que é ter a coragem de olhar olhos nos olhos, que é o que o Luís Montenegro não tem, para uma série de cargos Ele não de bois explica que vocês nada. puseram com o cartão do partido à frente do Serviço Nacional de Saúde, como diretores executivos do SNS, a dirigir unidades locais de saúde e outros, que estamos a gastar fortunas, mas precisam de ter coragem de correr com esta malta toda que só nos está a sacar dinheiro dos nossos impostos e a gerir mal a saúde. Portanto, eu vou-lhe dizer uma coisa. No primeiro dia que tomar posse como Primeiro-Ministro, os portugueses podem ter a certeza de uma coisa. Lá vamos dar outra É que vez. metade destes bois de cartão Vai partidário tudo vão embora. ser postos na rua. Aham. E pela primeira vez vamos ter uma saúde a funcionar. Eu sei que para o Luís Montenegro isto não faz sentido, porque ele próprio nomeou estes estudos que aqui estão. Mais, claro, Vou adorar este Portugal. Sabem aqueles memes? Sabem aqueles memes que é do género Portugal se Luís Montenegro governasse 2030, é tipo Portugal todo em ruínas e o caralho. Portugal se o André Ventura governasse. E é tipo naves espaciais e o caralho, sabe? É isto. Sousa, deixa-me só terminar com isto, por causa favor, do PSD termine. e do Luís Montenegro. É que eu tenho à minha frente o Primeiro-Ministro que mais nomeações políticas fez nos últimos 20 anos. É mesmo. Mais cargos políticos, criou mais taxas. Eu queria ver Luís o Montenegro, polígrafo. No terceiro Devíamos ter o trimestre de polígrafo em 2024, direto. Que eu saiba, não era o André Ventura o Primeiro-Ministro, era o Luís Montenegro. Vive. Ele falou, Luís Tínhamos Montenegro falou sobre isso. 26,4 mil cargos políticos. Luís Montenegro é taxo atrás de taxo, a distribuir taxo pelas pessoas. Quem é que fez isto? Não foi o António Luís Costa, Montenegro, quer não responder? foi o André Ventura, Já não ficou foi o claro, António André Guterres, Ventura. não foi o Pedro Passos Coelho. Quer responder Foi o a Luís Luís Montenegro. Os números estão aqui, 26 mil. André Ventura, vou dar a palavra ao Luís O Montenegro. André Ventura não sabe o que diz e, portanto, enfim, permite-se o direito de dizer tudo e o seu contrário, e Não depois gosta vai de ser ouvir? desmentido. Não gosta de Como ouvir? tem sido desmentido nos fact-check Claro. todos. Tudo aquilo é verdade. Cheques é muito importante. É a verificação da verdade. Pois, normalmente os fact-checks são importantes, sim. Só, eu sei que o senhor convive mal com a verdade. Não,
Convive mal é com o sistema. Não, convive mal com a Convive verdade. mal é com os avançados E do mais, sistema. convive Isso é mal outra com a coisa. verdade e gosta de conviver mal com a Convive mal verdade. com os É avançados uma do forma de sistema. estar. É uma forma Luís de Montenegro, o estar. senhor falhou uma promessa que fez aos portugueses de arranjar um médico de família para todos os Então quanto é que portugueses custa o até ao programa? final deste ano. O que lhe Deixe-me só pergunto é se deixe-me só já dizer. Imagina, é que só aquela medida de aumentar as pensões até ao salário mínimo, eles retiraram isso do programa, espero que tenham retirado isso do programa. tem um calendário credível Deixe-me para só cumprir dizer essa isto promessa. porque o André Ventura falou sobre as grávidas e falou sobre o atendimento pela linha SNS grávida, que é extraordinariamente importante. Fantástico. Ele falou como Proposta se fosse incrível uma coisa essa. qualquer, não é. É a possibilidade que as mulheres grávidas têm de entrar em contacto com o Serviço Nacional de Saúde e Isso também da casa dele também já sabia. Mas quanto é que custa o programa então? serem encaminhadas ou para terem um atendimento via telefone ou para irem a uma determinada unidade de saúde que já está à espera. Percebem que o populismo resulta? Olhem o que o Ottman está para aí a dizer. Trabalhar 10 anos e depois pedir reforma, pega lá salário mínimo para sempre. Isto é aquilo que as pessoas... Ou seja, as pessoas focam-se nisto. Mas na realidade é que não dá para subir as palavras. Não dá para subir as pensões até ao valor do salário mínimo, malta. Isso não funciona de maneira nenhuma. Claro que não dá. Que disparate, man. Espera delas para o tratamento que é necessário. Sabe que, É que tem filhos. isto, Parvoíce, sabe meu. que isto ajuda mesmo a salvar muitas vidas. Ajuda a salvar a vossa incompetência. E ajuda mesmo a Ajuda a salvar a prestar vossa incompetência. melhores cuidados de saúde. Não compreender isto é de facto... Então, mas espera lá. Isso foi desmentido por facto de cheque e eles não sabiam bem. Ó Lopes, tu estás-me a dizer que isso foi desmentido. Essa cena dos 40 mil milhões foi desmentido por facto de cheque. Como é que eles não sabiam ao certo? O fact-check desmentiu, mas não sabia bem qual é que era o valor real. Foi isso que aconteceu. facto de não ter a mínima Tá bem. noção de como é que se pode salvar o país e como é que se pode salvar a prestação de cuidados de saúde. O André Ventura não tem a noção. O André Ventura, por isso é que propõe um programa político que tem uma despesa ou uma perda de receita de 40 Você é mil muito pior, milhões isso é de falso, euros isso é falso. que não tem qualquer viabilidade. Antes de O André avançarmos Ventura- para esse cenário, o André Ventura... Luís deu- Porquê que ele não diz logo? deu- Porquê que o André Ventura nesta aqui não remata logo com quanto é que vai custar o programa eleitoral? Eles não deviam ter feito esses cálculos já. É que era tão mais fácil ele desmentir este número. Se não é real, porquê que ele não desmente? Depois olhar para a governação, com certeza, com espírito crítico, não estou... Supradin Energy é um multivitamínico que te aproxima da tua melhor versão. Atua desde a primeira toma graças à Pá, sua... imagina, eu neste caso eu vejo o Luís Montenegro a fazer também zero. Ele só faz referência àquilo que foram os resultados do governo. E eu, para mim, é assim, como eu não sei quais é que foram efetivamente os resultados do governo de cor, não consigo estar aqui a questionar aquilo que ele está a dizer. Eu também acho que o Luís Montenegro não está com uma postura espetacular neste debate. Agora, claramente, eu vou ser sempre muito mais avesso em relação àquilo que o André Ventura faz. Mas isso toda a gente já sabe, isto não é segredo para ninguém, caramba. Estão-me a ver hoje pela primeira vez? Só se for. É que não sei o que é que... Sei se vocês não conhecem aqui Forma única. a situação, Supradin né? Energy. Tipo, vocês já sabem que eu não adoro o partido e não adoro as E para a propostas e melhor não versão adoro depois dos 50, a Supradin metodologia. Energy 50 Qual é mais, que é com aqui a ação questão? antioxidante e mais vitalidade. Aproveite já as promoções na gama Supradin. Bayer. Não é assim tão Estou aqui estranho a pedir a minha que postura. seja FRA da governação. Mas o André Ventura devia reconhecer que nós estamos hoje muito melhor com a política de imigração do que estávamos há um ano atrás. sim, tem corrido Estamos bem. hoje muito melhor Corrido muito bem. com a política de segurança do que corrido estávamos muito bem. há um ano atrás. Estamos hoje muito melhor do ponto de vista da carga fiscal do que estávamos há um ano atrás. Estamos hoje muito melhor do ponto de vista da atualidade. Pronto, é isto que ele diz, eu também, sei lá, percebem? Isto também é um bocado... Está no ar. Sim, não era difícil, mas pá, mas pronto, mas estar melhor já não é. É melhor estar melhor do que estar pior, não é? Claramente, sim. Agora, pá. Não, a imigração está efetivamente, em termos de controle de imigração, está melhor do que estava o ano passado, isso não tenham dúvidas. Eu até presenciei isso. Eu presenciei isso ao vivo. E até nem concordo assim tanto com isso, vou já dizer, mas que está melhor, está. No que toca à imigração, está. Ou medidas de combate à imigração, ou da imigração descontrolada. Isso, pá, não concordas? Pronto, não concordes. Eu estou-te a dizer que eu presenciei isso no aeroporto. Claro, eles é que sabem o que é que eu vi. Eles é que sabem o que é que eu vi. 50. Por isso eu quero É ridículo. sobretudo às pessoas que votaram É que isto nem tem nada a ver. E depois vêm estes putos, né, com esta conversa. Democrata. O que é que isto tem a ver? É que notem, e nós nem sequer estávamos a discutir nada de política.
Eu estava a contar uma experiência que tive e o gajo está ativamente a dizer que aquilo que eu estou a dizer é mentira. O gajo estava lá para ver o que é que eu vi. Não estava. Então que se calme, meu. O que é que isso tem a ver com o que estamos a debater? Pá, vocês têm que ter um bocado de juízo, meu, nessas merdas. É parvo, meu. Não faz sentido. Se não estão lá, vão estar a acusar a pessoa de estar a mentir para quê? Pá, vão vocês lá ver. Se calhar tiveram uma experiência diferente da minha, está tudo bem. Agora, estar a mandar vir com isso ativamente no chat, à toa, é estúpido, meu. Pá, parem de fazer isso. É que isso não contribui em nada para o que estamos a fazer aqui. É só estar a mandar vir por estar a mandar vir. Eu estou aqui constantemente a rebater aquilo que vocês estão a dizer. Não estou. Pá, foda-se, meu. É que torna-se chato, meu. Torna-se mesmo chato, meu. Um caminho de esperança, votando. Pá, é assim, e normalmente aquilo que me irrita mais é... Nós tivemos aqui semanas a ver debates. Semanas a ver debates. Pá, foi super tranquilo. Super tranquilo. Tipo, o pessoal na boa. Pá, houve malta que disse merdices parvas. Pá, mas está-se bem. Tipo, faz parte. Pá, hoje é feriado. Vou ver este debate. E está este lodo de chato, meu. Pá, de onde é que estes gajos saem? É a minha pergunta, meu. É só estar aqui só para destabilizar. Pá, mete um bocado de nojo, não vos vou mentir, meu. É chato. Tanto na AD que vão ver muitas das suas comício preocupações, agora, dos seus problemas Foda-se. resolvidos. Meu Deus. Eu peço-lhe favor, eu peço-lhe um tempo na mesa. No Chega Peço há um ano por atrás. favor, para Ambos não, começarmos pelos a falar É que não se algumas contribui questões para um bom importantes ambiente, meu. Para fechar Fogo. esta questão, os médicos. Uma coisa que não conseguiu foi cumprir Porra. essa promessa. Há algum calendário credível com o qual se quer Nós agora conseguimos comprometer? dar mais de 150 mil portugueses médicos de família, só que inscreveram-se mais de 200 mil utentes no Serviço Nacional de Sabemos Saúde. isso, mas há algum não conseguimos calendário? cumprir o objetivo, Disse porque bem, também não chegámos ao inscreveram-se final bem. do ano de 2025. Temos de ter maior Olha, capacidade este também vai de estamos a cona. abrir concursos para recrutar mais médicos de Pronto. saúde familiar e temos de fazer aquilo que está em Foda-se. curso. Ter mais unidades de saúde familiar de tipo C, que têm melhores instrumentos de gestão, melhores instrumentos para poder retribuir o esforço de trabalho dos médicos. Temos de estimular no setor social as parcerias para podermos cobrir as necessidades, sobretudo de recursos humanos, porque nós... Ou seja, não há um compromisso, Luís Montenegro, com uma data. O grande problema Agora, que nós temos, o grande problema que é que nós temos aconteceu o mesmo neste com António momento, Costa, por isso lhe pergunto. o grande, não há- Olha, agora é que o disse grande bem. problema que nós Agora é que temos é disse bem. sobretudo de recursos humanos. Nós temos de resolver o problema dentro do Serviço Nacional de Saúde e temos de contar com a capacidade instalada do setor privado, mas sobretudo do setor social, é a grande aposta que nós temos, e contar com as parcerias com as Mas autarquias locais, com as parcerias Olha, com Luís Montenegro. o setor privado e social, ao abrigo de uma legislação que até já tem muitos anos e que até foi feita num governo do Partido Socialista, que são as chamadas unidades de saúde familiar Familiar. tipo C. Pá, mas aquilo, Tipo C, sim. olha, São muito aquilo que constados. temos que fazer já toda a gente sabe. Isso não é o ponto. Eu quero é saber o que é que eles querem, o que é que eles pretendem realisticamente fazer. Isto é muito vago. Mas para a esquerda, sim, fala. Deixe-me só responder-lhe a isto porque acho importante. Luís Montenegro diz votar, ter um deputado do PS, do Chega, ou 50. Sim, mas a boca- a boca fugir para a verdade, Deixe-me de só, facto, deixe-me só dizer-lhe isto ao Luís. a sua cumplicidade Luís com o PS Montenegro. foi enorme Luís neste Montenegro. ano. Primeiro, não fui eu que andei a votar com o PS durante a geringonça. Isso Foi, foram foi. vocês. Não, não, foram foi vocês. durante Foram a vocês. geringonça. Sim, sim, Oh, foi o vosso André partido. Ventura. Foi o vosso partido. Mas deixe-me dizer isto. Só Luís faltava Montenegro. mais essa. Diz que votar no Chega, ter um deputado e 50 é a mesma coisa, mas deixa-me dizer isto, votar no PSD ou no PS é a mesma coisa. Não é, não. É a mesma corrupção. É muito a mesma diferente. corrupção. É os mesmos boys and girls espalhados pelo Estado. É a mesma ineficiência de salários e de pensões miseráveis. É o mesmo Este tudo. discurso é tão descrito. Não é dele. Isto nem é só o Ventura agora. São os dois. Isto está mesmo um lodo este debate. Mais um debate que está aí para o charco. O Sr. Primeiro-Ministro até conseguiu uma coisa incrível. Foi descongelar o salário dos políticos. Isso é uma que é cassete. uma coisa incrível. É uma cassete. Eu gostava de fazer uma pergunta aqui hoje, já que gosta de fazer perguntas, que é, sabe qual é a pensão mínima de velhice em Portugal? Gostava de lhe perguntar se sabe mesmo. Não sabe. Ele está a fazer esta a todos. O Ventura trouxe esta num... Sabem aqueles bolos chineses que trazem o papel lá dentro? O Ventura deve ter ido comer a um restaurante chinês e saiu lá dentro a dizer: pergunta a todos os partidos qual é a pensão mínima a Portugal para ver se eles... Sei. Mas olha, Sei, e há várias já olha, agora. mas olha, no mínimo nós temos o valor de E há 200 várias, ao Luís sabe? Montenegro, são 255 Sabe que há várias. euros. Mas deixa-me perguntar-lhe isto. Sabe quanto é que ganha um bombeiro em início de E sabe uma coisa? Deixa-me Não, falar. mas eu- Ele nem responde. Pá, já lhe perguntaste, deixa-o responder, homem. O homem estava a responder à pergunta. É que ele faz a pergunta e depois começa a falar por cima. O homem não consegue Deixa-me responder. perguntar-lhe isto. Sabe quanto é que ganha um bombeiro em início de O que é que esta merda tem a ver? Ele quis as pensões mínimas e os bombeiros. Agora onde é que vamos a seguir? É que é começar a perguntar coisas em catadupa e não deixar a pessoa responder.
Olha, sabe quanto é que não sei quê? Sabe quanto é que foi não sei quê? Sabe quanto é que foi isto? E o homem a querer responder à primeira pergunta e sem conseguir responder Sabe a uma nada. coisa? Deixa-me Não, falar, mas que agora agora estou eu a falar. Até ao final, está tão mal comportado agora. Sabe um homem tão sério, tão estadista e Fez agora uma já não pergunta está. para eu responder ou não? Sabe quanto é que ganha um Mas bombeiro? você fez uma pergunta Mas ou vou-lhe não? fazer 3, então pode responder então às pronto. 3. Mas Sabe só quanto é que ganha um mas tem que bombeiro? deixar responder. Sabe quanto é que ganha um Só bombeiro em mais. início de carreira? Sabe quanto é que ganha? Sabe quanto é que ganha um auxiliar de educação em início de carreira? Não sabe, mas sabe uma coisa. Olha, sabe quanto é que ganham os trabalhadores da plataforma petrolífera em pleno Oceano Pacífico? Sabe? Sabe? A sua pergunta é Vou-lhe responde. perguntar, então vamos lá ver se sabe. Vamos lá ver se sabe. Mas olha, sabe uma coisa, Luís Montenegro? Enquanto estes ganham miseravelmente, o seu governo permitiu o mesmo que o PS tinha permitido. É que homens como Mário Centeno, como soubemos hoje, estejam a ganhar 19.500 euros por mês. Isto é imoral. E, portanto, quando diz assim, votar no Chega, ter 1 ou 50 é a mesma coisa. Bom, o que eu acho, o que os portugueses começam a achar, é que votar no PSD e votar no PS é a mesma coisa. Porque quando chegam ao fim do dia têm as mesmas soluções. Então, mas o Chega é contra. O Chega é contra a malta que tem bons ordenados? Agora, qual é a mesma falta ideia? de saúde, a mesma Taxar falta os de justiça, mas ricos? pior. Consigo tem ainda mais taxas a distribuir pelo país todo. E, portanto, é ainda mais grave do que com o PS. Finalmente, sobre o Serviço Nacional de Saúde. Luís Montenegro. O Luís Montenegro prometeu médico de família para todos, como Eu acho o que Dr. não. António Costa tinha prometido. Vale. A mesma promessa, o mesmo falhanço. Acabou de dizer e bem, entraram mais 205... Então ele nem precisa de receber mais, que ele vive num módico apartamento T1 com 30 metros quadrados. Vive num T1 com 30 metros quadrados. Como é que ele precisa? Ele não precisa do salário de deputado, por isso ele pode cortar no salário. Afinal, esqueceu-se de dizer que eram 70 metros quadrados, era na Expo, que é uma das zonas mais caras de Lisboa, e que é um condomínio privado de luxo com piscina. Era só isso que era preciso dizer. Pá, é que da maneira como ele disse que eram 30 metros quadrados, eu achei que era um apartamento no meio da Amadora, na Reboleira. Era uma cave na Amadora. Agora, afinal, descubro que é uma merda de um condomínio de luxo no Parque das Nações com 70 metros quadrados, piscina e segurança privado. Afinal, muda-se um bocado o panorama. Isto também convém dizer que, no caso do André Ventura, isto não é assim tão estranho, porque, de facto, ele acho que não precisa de muito mais do que um T1. Ele é casado, certo, mas não tem filhos, nem nada. Portanto, a menos que ele queira fazer um escritório em casa. 50 mil pessoas para a saúde. E sabe o que é que também aconteceu na saúde? Foi por permitirem toda a gente entrar neste país sem controlo e permitirem toda a gente entrar aqui de qualquer maneira, a saúde hoje está impossível, porque está com uma pressão, aliás, com uma habitação, que somos o pior país da OCDE para ter casa, e portanto o seu Primeiro-Ministro Ai, não é dele o apartamento. Mas ele disse que vivia lá, certo? responsável por isso também, porque não só teve políticas para quem interessava, ou seja, para quem pagou impostos, para quem andou a trabalhar, fez o mesmo que o PS. Então, mas eles estão casados em comunhão de bens. Eles estão casados em comunhão de bens ou não? em adquiridos ou não? Então é dele. Épico. Sacar impostos. Por isso consigo que tivemos a maior Olá, carga Dino. fiscal. És de lindo, sempre. amigo. Este ano. É verdade. Foi recorde de carga fiscal este ano. André Ventura, Foi isso é recorde. mentira. Olha, Ai, o facto de chegar meu a fazer Deus. isto a seguir. Já Este tinha o ano tivemos apartamento a recorde de estar carga com ele, fiscal. está certo. Sabe Por acaso a mulher. No Partido Socialista, a impossibilidade de se criar a unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP para a regulação da imigração. A impossibilidade de se agilizar as políticas de retorno dos imigrantes ilegais. Ok. Que ele tanto reclama que devem voltar às suas origens, mas que votou ao lado do Partido Socialista. Votou ao lado do Partido Socialista a diminuição da carga fiscal que nós tínhamos proposto no Parlamento para a classe média. O André Ventura fê-lo, não foi a troco de nada. Fez um favor ao Partido Socialista. E é por isso que os eleitores que há um ano atrás confiaram no André Ventura, chateados que estavam ilegitimamente com a situação, hoje... Pá, é assim, eles usam isso... neste caso, eles usam isso muitas vezes indevidamente, é certo. Mas aqui neste caso em particular, se vai diretamente contra aquilo que o André Ventura está constantemente a pregar, então acho que é bem utilizado. Quer dizer, então se está a votar contra propostas que ele passa a vida a defender, não faz sentido. Depararam-se com esta circunstância. Por acaso estou à bué, pá. O líder do partido em que confiaram
ao invés de ter apoiado as políticas do governo, que em algumas matérias estavam coordenadas com os objetivos que ele enunciou na campanha eleitoral, viram a crítica do André Ventura. Aquelas outras que eram Pois eles contrárias, queriam mais, que eram por do isso Partido votaram Socialista, contra. É o viram costume, André é aquilo que eu Ventura já disse. Por razões que toda a gente desconhece, mas que só pode ser por birra política, acompanhar a iniciativa do Partido Socialista. Falemos E deixe-me dizer, dos sobre os vossos programas pensionistas, macroeconómicos. sobre os pensionistas, André Rapidamente, Ventura, por favor. nós subimos o complemento solidário para idosos 2 vezes. E o complemento solidário para idosos é o rendimento mínimo de um pensionista. Precisamente aqueles que têm pensões de 200, de 300, de 400, de 500 euros, têm um rendimento mínimo connosco. Já Pá, mas agora pergunto assim, já não seria um avanço importante nesse sentido? Tu defendes uma coisa extrema, que eu acho que essa medida das cotas é extrema, mas tudo bem. E o PSD acham mesmo. Mas porquê votar contra uma coisa que vai ao encontro daquilo que tu queres? Percebes? Tipo, porquê votar contra? Porquê bloqueares o avanço de uma coisa que tu queres que aconteça? Aliás, eu respondo porquê. É porque eles claramente não querem que o PSD faça um bom trabalho. Porque se eles percebem que o PSD faz um bom trabalho nesses campos, claramente eles fodem-se. Porque é por isso que as pessoas querem votar neles. Se o PSD começa a resolver esses problemas da imigração e o caraças, o Chega deixa de ter votos, deixa de ter eleitorado. Sem nenhuma É só por causa disso. restrição do Pronto. ponto de vista do Por isso é que eles votam ao lado do Primeiro, a PS. meio do ano aumentámos para 600 euros Tal e agora qual. o Orçamento do Estado para 630. E queremos atingir 870 euros nesta legislatura. Estamos muito perto do fim. Duplicámos a comparticipação Estamos de muito medicamentos perto de do fim. 50 para 100%. Claro, ó, Bruno, Ainda mas demos tal um e qual, é suplemento isso. extraordinário que foi de 200 euros nas pensões até 509 euros, foi de 150 euros nas pensões até 1018 euros e foi de 100 euros nas pensões até 1527 euros. O André Ventura, onde é que estava nessa altura? Legendário, Ao lado sério. do Partido Não, Socialista, estava lá, ao a lado querer do mais, Partido estava a Socialista, querer mais. ao lado do Tá? Partido Estava a querer Socialista, mais. sempre na crítica ao governo. E prometem O ambos André fazer esse Ventura, de reforço. facto, Luís Montenegro, eu tenho que o tem interromper. hoje uma gravata muito condizente Prometem com aquela que dar foi a mais sua atenção ação política neste último aos ano. idosos, aos reformados, numa próxima legislatura. Falemos de algo que vos une, nomeadamente nesta fase, que são as críticas que têm sido feitas aos vossos programas eleitorais. O programa do Chega já foi considerado irrealista por muitas pessoas. Espera, face ao ainda aumento. houve mais casos. Houve mais um caso de grávidas que passou nas notícias que o INEM estava a ligar para onde as levava que não havia. Despesa e à perda de receita, e é a primeira vez que apresenta um programa macroeconómico. Sendo o primeiro, permita-me, André Ventura, em nome da credibilidade, que lhe pergunto quem é que são os principais autores deste programa macroeconómico. O nosso grupo parlamentar, porque temos um património do nosso lado. Nós fomos o partido que mais propostas fez, ao contrário do PSD, Alguns de nomes posso alteração avançar? ao orçamento. Os nossos deputados, que são conhecidos de todos, olha, alguns vieram do PSD, como o deputado Eduardo Teixeira e outros, que vieram do PSD porque perceberam que o PSD já não dava mais. Sim, mas foram esses os autores? Mas deixe-me... Quando olha para este Deixe-me- programa macroeconómico e para Deixe-me- o claro, só programa para eu que poder- apresenta, como é que lida com as Eu- críticas de que é completamente irrealista? Bom, se o nosso é realista, o do PSD é estratosférico, porque o nosso é muito mais próximo do Conselho das Finanças Públicas, no crescimento do PIB, das exportações. O PSD prevê que as exportações vão aumentar 4,4% no mundo em que Já vi o do Rocha. Isto é imaturidade, é não saber de economia, que é o que acontece com o Luís Montenegro. É não saber de economia, é não saber a realidade económica internacional. Mas independentemente disso, Dr. Luís Montenegro, Não saber de economia. O partido que quer subir as pensões até ao valor do salário mínimo. eu acho que... Não que saber quando de chega aqui, economia. diz assim, o Chega esteve sempre na crítica ao governo. Nós queremos acabar com as portagens. E se queremos, sabe porquê é que queremos acabar com as portagens? Eu vou-lhe dizer aqui olhos nos olhos, para não pensar que é nenhum... Sabe porquê é que ele gosta tanto de dizer as coisas olhos nos olhos às pessoas? Fogo. É que ele faz questão de mencionar que está a dizer olhos nos olhos, pá. Fogo. Quanto é que custa? Ó, Luís Montenegro, é assim, se quiser eu também passamos Sabe a ou ter não? esse tipo de debate. Nós até já fizemos as contas, eu até lhe enviei as contas, por isso até as deve ter dos 1.000 milhões de euros que tínhamos falado, quer das executo, quer das portagens todas. Olha, Dr. Luís Montenegro, nós sabe porque é que temos que acabar com as portagens? Porque nós passamos a fronteira em Vilar Formoso, e não se paga. Nós passamos a fronteira e começamos a pagar portagens em Portugal, estradas que já pagámos 40, 50 vezes. O senhor prometeu o mesmo. Aliás, por isso é que o É senhor... assim, as estradas precisam de manutenção, efetivamente. Eu gostava de saber quem é que as vai fazer e a quem é que ou que fundos é que vão para manter essas autoestradas todas, que foi a época do Sócrates. Portanto, o registro do André Ventura gostou dessa era do Sócrates por causa das autoestradas. Foi na altura em Portugal em que se fez mais autoestradas.
deputados ficaram tão desconfortáveis com a situação. Talvez, Nós mas ele não fala aliamos, disso. nem com a Iniciativa Liberal, nem... Não, tu pagas isso quando tu pagas a manutenção das autoestradas. Não é das estradas, malta. É das autoestradas. Tu pagas a manutenção das autoestradas com as portagens. Não pagas nos impostos, pagas nas autoestradas. Aquilo são concessões. As nacionais, não são as autoestradas. As nacionais está bem. As autoestradas não. nem com o PS, nem com ninguém. Nós aliámos com os portugueses para acabar Isso com só uma existe vergonha em que é Portugal. esta, o seu partido. Eu também sou a favor. Eu acho que se deve acabar com os impostos nas autoestradas. Agora tem é que se explicar, ou tem que se acabar com as portagens. Eu acho é que tem é que se explicar onde é que se vai buscar esse dinheiro. Mas isso até já foi aprovado. Portanto, nem E o percebo. Partido Socialista fizeram vergonhosos contratos de concessão pelo país todo. Metade foi para gamar para alguns, que ainda hoje estão lá nesses lugares de topo. E depois o que é que aconteceu? Nós ficámos a pagá-las. E hoje estamos a pagá-las. Claro. Na Quer ponto fazer o 25 resgate de da abril. concessão? Como é que pretende pagar Não é esses quero. 1.350 milhões? Temos que fazer. Porque o interior do país, as empresas não podem continuar a viver em que em Espanha não pagam nada e em Portugal pagam um inferno de portagens. Mas isto não é colocar os portugueses que não utilizam as portagens a Não, pagar com sabe porquê? Porque todos beneficiaremos com isso. E outros Todos utilizam? beneficiaremos com um ambiente económico melhor e, sobretudo, com uma questão de justiça. Eu não aceito que no meu país nós tenhamos um PIB mais baixo que aqui ao lado de Espanha. Pronto, estás a ver? Em Espanha eles quase não pagam portagens e nós tínhamos que estar a ser inundados em portagens. Para que é que servem estas portagens todas? Para nós podermos ter estradas boas? Bom, em muitos casos não. Então servem para quê? Servem, desculpe dizê-lo assim, para alimentar uma classe, quer administrativa, quer política, que se acoplou à volta destas empresas, olha como o Pires de Lima e outros na Brisa, e que se acoplaram à volta destas empresas com o único objetivo, Luís Montenegro, é, nós pagamos, eles vivem à nossa conta. E eu acho que nós já temos em Portugal muita gente a viver à nossa conta. Não precisamos de mais. Merda de jornalista sempre a falar para o André Ventura. Eu adoro estes comentários. Pá, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu fico... Que chatice, hein? Que chatice. É ver uma jornalista a falar com o André Ventura e ele não estar ali sozinho. A mandar papaias para o ar sem dizer nada. Ciclixo. Ciclixo. Epá, eu vou-vos dizer uma coisa. Caralho, isto é uma cena, pá. Minha Nossa Senhora, pá, isto é uma coisa. Pá, Portugal é mesmo um país fantástico. Digo-vos uma coisa. É mesmo um país fantástico. Olha, eu digo-vos uma coisa. Eu tive. Vimos debates aqui, vimos quase praticamente todos os debates. E eu não dei um ban em nenhum dos últimos debates. Ok? Hoje, 2. Foi mais hoje do que dei nos outros debates todos. Pá, eu acho que as portagens têm um impacto direto no centralismo. Há malta que não sai das cidades onde estão porque além do combustível paga as portagens. 100%, Ruben, concordo. Eu digo-te isso, imagina, eu concordo contigo. Eu tenho amigos em Torres que é a mesma merda, que também não vêm muitas vezes a Lisboa por causa disso. Aliás, tenho malta que vivia em Torres e que se mudou para Lisboa precisamente porque lhes compensava pagar mais de renda do que bancar as portagens. 100%. Agora, é assim, eu preciso é ter garantias que se vão acabar com as portagens, que as estradas não fiquem todas fodidas. Porque, pá, é só essa a garantia que eu preciso. Porque para mim até me dá jeito. Imaginem, para mim prefiro não pagar. Para mim... e essa também é outra. Essa aí fico sempre atrás dessa. Que é, para mim, pagar sacrel é uma estupidez de todo o tamanho. É uma estupidez de todo o tamanho. Que nem faz sentido nenhum. Porque pagar sacrel é legitimamente meter mais trânsito dentro de Lisboa. Quer dizer, nós temos uma circular radial externa de Lisboa. Funciona por fora de Lisboa. E vamos meter essa merda a pagar, que é para toda a gente circular dentro da cidade. Faz todo o sentido, não é? Que é para haver muito mais trânsito na IC19 e na segunda circular e o raio que parta. Não é? Faz todo o sentido. Epá, essa da CREL então é gritante. Isso para mim é gritante. Isso devia genuinamente acabar. E a CREL continua paga. Acabaram com as scooters, que são autoestradas que são muito pouco usadas em comparação, e a CREL continua a ser paga. Pá, imaginem, é estas decisões que eu também não percebo. E colocares um imposto adicional de 15 euros nos IUCs da vida ou algo muito parecido estimula o turismo e ajuda a combater o problema da habitação, porque deixa de ser tão dispendioso demorares a mais de 10 km. Sem dúvida, concordo com isso. Eu moro em Torres, se for de carro, pago 8 euros por dia, portanto é uma estupidez. E olha, e digo já, muito por contentes podem dar à malta que vive na margem sul de não pagar a portagem para lá. Porque, imaginem, era o descalabro. E houve alturas em que se estava a falar em meter a portagem para cá também. Imaginem o que é que a malta não ia pagar.
para passar os pontos. É uma estupidez. Nem de uma classe política parasitária para viver à nossa conta. É uma Mas estupidez. Montenegro, o seu programa eleitoral também é uma muito estupidez. criticado, já ouvimos que é pouco prudente, demasiado otimista, um insulto à inteligência, uma utopia. Ora, perante o risco de uma recessão global de dimensão económica e financeira, quer explicar-nos como é que antecipa 4 dos melhores anos económicos de Portugal deste milénio, Exato. Essa é uma com pergunta. redução da dívida pública, Imagina, desemprego em mínimos Para ir históricos. a Aveiro, eu costumava a ir para Aveiro, eu não ia pela. Eu não sei se é a A1, eu acho que é a A1 que depois tem a estrada que vai lá dar. Mas eu ia sempre pela. A que faz ligação à Crel. E a A8. A A8 liga-se a outra autoestrada que vai para Aveiro. Diretamente, que tem scooters. Como é que se chama essa autoestrada? Desculpem. A25, pronto. Eu ia sempre para a A25. E era um balúrdio. E para ir para o Alentejo a mesma merda. Eu se quiser ir para a terra dos meus avós, tenho que sempre que ir pela A1 até certa altura e depois apanhar a autoestrada das scooters. Que também não sei dizer qual é. Mas é sempre um balúrdio. Portanto, a mim dá-me jeito que elas não existam. Agora, pá, Sempre com se as estradas não estarem em investimentos condições... orçamentais até 2029. Nós faremos nos próximos 4 anos aquilo que fizemos em 2024. Ou seja, nada. E, portanto, nós estamos a Pá, mas porquê que este gajo não se cala um bocado? É pá, puta que pariu, meu. faremos nos próximos 4 anos aquilo que fizemos em 2024. Ou seja, E, nada. portanto, Eia bem. nós estamos a projetar o crescimento da economia naturalmente absorvendo as decisões Pronto, políticas pá, eu que estamos costumo a usar tomar e bastante. com prudência, com saldos orçamentais que são limitados, são excedentes, mas são excedentes limitados e que se enquadram na possibilidade que hoje temos diante de nós Já vimos continuar lá a de ter manhã. um bom crescimento económico. Já o ano passado nós tivemos essa dúvida quando apresentámos o cenário macroeconómico para 2024 e toda a gente se enganou. Nós superámos a meta do crescimento económico e garantimos um excedente orçamental que foi quase o dobro daquele que estava projetado. Pá, eu não bano ninguém de lado nenhum, mas agora, pá, é assim, não me possam... Aquilo que eu já vos disse é, eu admito 100% que a malta vote naquilo que bem entender, estou-me a cagar para isso, eu deixo que vocês votem informadamente, tudo bem. Agora, não podem obrigar a mim a não dar opiniões, não é? Tipo, é impossível. Tipo, eu não consigo estar a ver isto e não dizer o que é que estou a achar. Aliás, é por isso é que eu acho que a malta depois vê. Senão, o que é que interesse tinha aqui se eu estivesse aqui calado? Para isso iam ver o debate, vocês. Só dizer ao André Não é? Muito rapidamente para dar O o André momento Ventura, final à de André facto, Ventura. tem 40 mil milhões de euros de impacto orçamental no seu programa e não é capaz de justificar nada. E mesmo esta coisa das portagens, eu só quero, enfim, corrigir, porque o André Ventura nem sequer sabe, não sabe. Em Espanha estão a ser reintroduzidas portagens, Sim, mas precisamente qual é a para dar percentagem de sustentabilidade. estradas com portagem? Para dar sustentabilidade. Menos de 5%. Para dar sustentabilidade à Bem, Espanha também é um país muito maior. 5% de portagens em Espanha são quantas estradas em Portugal? Só Eu para nem sequer estou a perceber defender que nós devamos fazer o mesmo. O que eu lhe quero dizer quantas autoestradas é que Espanha tem. É que 5% de autoestradas em Espanha devem ser umas 1000. Não sei quantas é que serão, mas deve ser um número grande. Deve ser, se calhar, até um número quase semelhante às autoestradas totais que nós temos cá. que, Os autarcas. nós, quando houve essa discussão Pá, e Espanha, já não dizer que a economia espanhola é muito maior que a portuguesa, não tem nada a ver. no Parlamento, tivemos conversações e nas quais Nós estamos-nos sempre a comparar com a Espanha, mas a nossa economia em comparação à Espanha, meu Deus. o Chega apresentou um projeto Fechado. que era de forma gradual, caminhar para uma análise global do sistema de portagens, nomeadamente tendo em conta o final das concessões e a reprogramação para futuros programas de concurso e novas concessões. Teve um Portanto, são 3.000 autoestradas. deputado que interveio. Começou a falar de um projeto de resolução do Chega que já não existia. O Chega não sabe o que Ninguém diz. percebe o que é que está a Ficamos por aqui, Luís Franqueza. Montenegro, o seu tempo terminou. Terminou e o André foda-se. Ventura Luís Montenegro. manda essa atuarda para o ar. Porquê que este debate vai com 18 minutos 16? O que é isto? Isto não é muito mais do que os outros? O minuto E final é não de André Ventura. explica o racional da medida. Se o minuto... André Ventura, faça favor de responder. Não o são seu 30 tempo final. minutos. O André debate. Ventura precisa Oh, oh, dizer senhor- onde é que vai buscar Senhor- a sustentação para um programa económico que vai trazer a Portugal, ou ia Senhor trazer, Ministro, tem claro, mais não dois vai, minutos não, que eu. não vai ter essa possibilidade. Ficou claro, Um déficit Luís de Montenegro. 14%, André Ventura. Para responder, e a palavra final é sua, porque é o que fecha este debate. Sr. Primeiro-Ministro, nós temos isto que é, nós somos candidatos a Primeiro-Ministro e por isso temos que apresentar um programa sério. E eu tive a oportunidade e a preocupação de dizer isto. O AD prevê uma subida de exportações. Sim, mas o primeiro e segundo classificados
nas eleições anteriores têm sempre mais tempo. Todos os debates têm sempre mais tempo, malta. Já nos anos anteriores era assim, agora estes aqui não. 4,4%. Completamente irrealista e fantasiosa. Não sabem do que é que estão a falar. Não digas. Eu acho que deviam ter mais. Eu acho que deviam ter todos mais tempo. Já tiveram em tempos. Todos mais tempo. Já todos tiveram mais tempo. Entretanto, agora cada vez têm menos. Agora há mais espaço de comentadores do que de debate. Prevê um crescimento do PIB. A AD prevê um crescimento do PIB para 3,2%. O Chega prevê um crescimento conservador entre 2 e 2,4%. Já foi assim Quem é que é em o tempos. adulto na sala? Como é que Quem é que financia sabe? 40 mil milhões de euros? Quem é que sabe como é que é? E olha, vamos terminar dizendo-lhe como é que eu vou financiar. Sabe como é que eu vou financiar? Porque nós fizemos as contas e conseguimos descobrir isto. Aquilo que os portugueses em casa querem saber. Para onde é que andam milhões... Desculpa, eu tenho acho que eu ao mesmo tempo Mas que o rapidamente, Primeiro-Ministro. por favor. Onde é que andam milhões e milhões de dinheiro dos contribuintes? Andam na distribuição do Estado em observatórios, em fundações, em nomeações políticas e em cargos que não interessam para nada. Por isso nós propusemos, Luís Montenegro, o PSD nunca quis, uma auditoria completa às despesas do Estado para garantirmos que não continuamos a pagar a carga fiscal que o senhor nos deixou enquanto andamos a sustentar uma classe Venha de política, lá, venha de lá a absolutamente auditoria. Eu também concordo com Portanto, isto. Nós precisamos Bora. desta auditoria. Tem que ser independente. Não pode ser uma auditoria de... Vamos falar do pipi? Red, obrigado, man. Obrigadíssimo. Obrigado pelo sub, man. Obrigado. Tem que ser uma organização independente. Não pode ser cá gabinetes do Chega. O programa do Chega não é de 40 mil milhões. Esse se calhar é o da AD. Mas eu não lhe vou mentir. Nós queremos mesmo acabar com as portagens e eu quero lhe dizer uma coisa. Porque nós não nos encontraremos, provavelmente, noutro momento da Vamos campanha fechar. eleitoral. Eu quero mesmo que todos os pensionistas deste país, todos, tenham uma pensão equivalente ao salário mínimo. E sabe o que é que eu vi nos últimos dias? Que o Luís Montenegro veio atrás do André Ventura e pensou assim, de facto isto é uma boa ideia, mas não devia fazê-lo eleitoralmente, Luís Montenegro. Devia fazê-lo porque milhões de idosos nossos estão na pobreza e mereciam um bocado de dignidade quando os Mários Centenos desta vida estão a ganhar 20 mil euros por mês. Termina o Era nosso isto que eu tempo, André gostava de ver Ventura. em Luís Montenegro. Terão a oportunidade, certamente, ao longo da campanha, de Portanto, explorar zero propostas. mais essas áreas. Não podemos Sem explorar ser todas esta neste última, debate de zero. 35 minutos. André Ventura, Luís Montenegro. Acho que a única proposta que o André Ventura fez neste debate foi genuinamente esta aqui, das auditorias. Foi a única coisa que ele... Foi a única vez que o ouvi dizer propusemos. Muito obrigada. Na próxima segunda-feira encerra-se este ciclo de debates com os líderes dos dois principais As partidos. propostas Luís que, Montenegro e entretanto, Pedro as Santos, portagens que, frente a entretanto, já frente, foram a partir das aprovadas 8h30 antes. da noite. Boa noite. Portanto. Bom fim de semana. Bem. Ora bem, está bem. Giro.